E aí, pessoal, vamos viajar no tempo? Imaginem só, um mundo sem computadores, sem smartphones, sem Google. Era assim antes da máquina de escrever. Essa belezinha revolucionou a comunicação, deixando a escrita muito mais rápida e fácil. Antes, era tudo na base do papel e caneta, um sufoco só. Mas a máquina de escrever chegou para dar um gás, agilizando tudo e deixando os textos mais claros. Uma verdadeira revolução, minha gente! Vamos desvendar essa história fascinante? Apertem os cintos e bora lá! A história da máquina de escrever é cheia de figuras importantes e mentes brilhantes. Desde os primórdios da escrita, a humanidade sempre buscou maneiras de facilitar a comunicação e a documentação. Um nome que ecoa até hoje é o de Christopher Latham Sholes, um inventor americano considerado o pai da primeira máquina de escrever de sucesso. Sholes não apenas teve a visão, mas também a determinação de transformar essa visão em realidade. Em 1867, ele registrou sua invenção, que atendia pelo nome de typewriter. Esta invenção revolucionária não foi um sucesso imediato, mas Sholes continuou a aperfeiçoá-la, acreditando no seu potencial. A sacada do Sholes abriu caminho para uma nova era na comunicação escrita. Sua máquina permitiu que as pessoas escrevessem mais rápido e de forma mais eficiente, mudando para sempre a maneira como documentos eram produzidos. Graças à sua persistência e trabalho duro, a máquina de escrever saiu do papel e virou realidade. A invenção de Sholes não só impactou o mundo dos negócios e da literatura, mas também abriu portas para futuras inovações tecnológicas na comunicação escrita. Mas não pensem que foi fácil. Criar a máquina de escrever deu um trabalho danado. Os inventores enfrentaram cada desafio. Um dos maiores perrengues era fazer com que as teclas batessem no papel sem empacar. As primeiras máquinas eram cheias de problemas, teclas travando toda hora. Mas, com o tempo, os inventores foram dando um jeitinho. Surgiram novas versões, cada vez mais práticas e eficientes. A máquina de escrever evoluiu de um trambolho desengonçado para uma ferramenta confiável e essencial em escritórios e casas. Essa máquina deu o que falar. A máquina de escrever não foi apenas uma inovação tecnológica, mas também um símbolo de mudança social e econômica. Ela transformou a comunicação, possibilitando a produção em massa de documentos. Antes dela, a escrita era um processo lento e manual, mas com a máquina de escrever, a eficiência aumentou drasticamente. Foi um boom para a correspondência, tanto comercial quanto pessoal. Empresas e indivíduos podiam agora se comunicar de forma mais rápida e clara, facilitando negócios e relações pessoais. E não parou por aí. A máquina de escrever abriu um leque de oportunidades de trabalho. Profissões como datilógrafo e secretário se tornaram comuns, oferecendo novas carreiras para muitas pessoas. As mulheres, principalmente, se beneficiaram da alta demanda por datilógrafos. Elas encontraram novas oportunidades de emprego e independência financeira. Isso permitiu que elas conquistassem seu espaço no mercado de trabalho. A máquina de escrever foi um passo importante na luta pela igualdade de gênero no ambiente de trabalho. A máquina de escrever deixou sua marca na sociedade, mudando a forma como as pessoas se comunicavam, trabalhavam e se relacionavam. Ela não só facilitou a vida cotidiana, mas também ajudou a moldar o mundo moderno. É verdade que hoje em dia, a máquina de escrever foi aposentada pelos computadores, mas seu legado continua firme e forte. Desde o seu surgimento no século XIX, a máquina de escrever revolucionou a forma como nos comunicamos e registramos nossas ideias. O teclado QWERTY, aquele que usamos até hoje, foi um presente dela para o mundo. Este layout, criado para evitar o travamento das teclas, tornou-se um padrão universal. Foi um presente dela para o mundo. E convenhamos, a máquina de escrever tem aquele charme vintage irresistível. E convenhamos, a máquina de escrever tem aquele charme vintage irresistível. Muitos escritores e artistas ainda se encantam com o clique das teclas,
e a sensação gostosa de escrever em uma máquina de verdade. Muitos escritores e artistas ainda se encantam com o clique das teclas e a sensação gostosa de escrever em uma máquina de verdade. A experiência tátil e auditiva de usar uma máquina de escrever é única e insubstituível. A máquina de escrever, um símbolo da nossa capacidade de criar, continua inspirando a gente e nos lembrando da importância da escrita. Ela nos conecta a uma era onde cada palavra era pensada e cada frase cuidadosamente construída. Continua inspirando a gente e nos lembrando da importância da escrita. Mesmo na era digital, a máquina de escrever permanece como um ícone de criatividade e inspiração, nos lembrando que a arte de escrever é eterna.